Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para a segunda parte do nosso vídeo, que é comparativo mais guia de compra. Pessoal, se você não assistiu a primeira parte, confere aí no nosso canal, onde nós fizemos aí o comparativo propriamente dito do Hyundai Creta na versão Ultimate com o Chevrolet Tracker na versão Premier. Agora é o momento onde nós vamos fazer aí a comparação de valor, né? O guia de compra. E aí, vale a pena pegar o Creta Ultimate, que é um carro bem mais equipado tecnologicamente falando, sendo que ele é um carro um pouco menor, um crossover compacto, ou partir para um Corolla Cross, que é um carro um pouco maior, porém sem tantos equipamentos? É isso que você vai conferir agora. Olhando aqui para a questão do guia de compra, no momento que você compara aqui o Hyundai Creta na versão topo de linha com o Corolla Cross na versão XR de entrada, a gente tem grandes diferenças. Já de cara, o carro da Hyundai tem uma série de sistemas de assistência à condução que o carro da Toyota não vai oferecer nenhum. Afinal, é uma versão de entrada. O que a gente pode falar então? Da iluminação dos dois carros. Afinal de contas, olha só, tem até coisas curiosas. Enquanto o carro da Hyundai tem vários sistemas em LED, que no caso aqui a gente tem farol baixo, farol alto, luz de lanterna e luz de rodagem diurna, quando a gente vem aqui para o carro da Toyota, são iluminações bem convencionais, ou seja, a gente tem luz de rodagem diurna e luz de lanterna incandescente, o farol alto e o farol baixo é do tipo halógeno. A vantagem é que ele aqui é do tipo projetor, da melhor definição luminosa. Entretanto, olha a curiosidade, no carro da Hyundai, a luz de pisca é incandescente, assim como no carro da Toyota, mas o farol auxiliar aqui na Hyundai é halógeno. E no carro da Toyota, curiosamente, o farol auxiliar é em LED. Tá aí uma coisa que eu não entendi, nem na Toyota e nem na Hyundai, essas escolhas de não criarem conjuntos mais harmônicos. E quando a gente fala de assistência de manobra, também grandes diferenças. Por quê? O carro da Hyundai vai ter sensores de estacionamento dianteiros com o sistema de câmera 360 graus, enquanto o carro da Toyota só tem dois sensores traseiros com uma câmera que só tem um modo de visão. Quando a gente abre o capô dos dois carros, tem coisas similares e bem diferentes. Começando pelas similares, os dois aqui com motores 4 cilindros em linha, montado de forma transversal. Os dois carros também são tração nas rodas dianteiras, os dois motores são aspirados e 2.0 litros. Aqui no carro da Hyundai, apesar do nome diferente, SmartStream, é um motor que a gente já conhecia aí do Creta anterior 2.0. Então continua sendo aí 16 válvulas, duplo comando variável e o comando acionado aí por corrente. Quando a gente vem aqui no carro da Toyota, aí o motor eu posso afirmar para vocês, é o mais moderno e avançado motor 2.0 litro aspirado do mercado brasileiro. Aqui a gente começa a ver as diferenças, né? Aqui também é 16 válvulas, duplo comando variável e os comandos acionados aí por corrente. Só que olha só, esse aqui é o único motor do mercado brasileiro aspirado que tem duplo sistema de injeção, né? Então tem 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Então só aí nós temos uma diferença expressiva. Quando a gente vai para a transmissão, no caso, o sistema de câmbio, aí é bem diferente. No carro da Hyundai é um câmbio automático convencional de 6 marchas. Já aqui no carro da Toyota é o mais eficiente câmbio continuamente variável que um dia eu dirigi num carro no mercado brasileiro. Por quê? Além dele ser um câmbio CVT, ele é o único CVT do Brasil cuja primeira marcha sai com uma engrenagem engatada. Então é como se você tivesse uma primeira marcha real engatada, depois que ele ganha velocidade, ele vira um continuamente variável. E aí ele consegue simular 10 marchas. Moral da história, quando a gente vê o conjunto mecânico, aí não tem muito o que discutir. O conjunto mecânico aqui do Corolla Cross de motor e câmbio é mais moderno e mais eficiente. E em matéria de desempenho, a gente tem que colocar os dois para ver. Afinal de contas, a gente sabe que o carro da Toyota é um pouco mais pesado, mas tem um conjunto mais moderno. Então a gente tem que conferir isso. Quando a gente olha aqui os dois carros pelo lado, que a gente consegue ver as diferenças justamente pela questão da categoria de cada um.
Começando aqui pelo carro da Hyundai, olha só, o comprimento dele é de 4,30 m, enquanto o Corolla Cross tem 4,46 m, ele é bem mais comprido. Largura, o carro da Toyota também ganha 1,82 m contra 1,79 m. Altura, entretanto, o carro da Hyundai é um pouquinho mais alto, 1,63 m contra 1,62 m no carro da Toyota. Distância entre eixos. A gente sabe que esse número é bastante importante para definir também o espaço interno. E aí nós temos 2,61 no carro da Hyundai e 2,64 aqui no carro da Toyota. Outras coisas importantes que a gente não pode esquecer de destacar, né? Sistema de suspensão, são bem parecidos. Independente na dianteira do tipo McPherson e eixo de torção semi-independente na traseira. Outra curiosidade é que os dois carros aqui contam com freio a disco nas 4 rodas. E olha só, a gente também precisa falar aí dos números que permitem que esses carros cumpram aí o seu papel de crossovers, né? Então aqui no carro da Hyundai nós temos um ângulo de entrada de 20,4 graus e um ângulo de saída de 28,3 graus. No carro da Toyota o ângulo de entrada é um pouquinho maior, 21 graus e ângulo de saída 36 graus. Entretanto, esses são os números dos ângulos. A altura em relação ao solo no carro da Hyundai é de 19 centímetros, já no carro da Toyota é de 16. Então esses números podem e vão interferir bastante aí, por exemplo, no nosso teste de lombada. Mas que o carro da Toyota é efetivamente maior, não dá para discutir. E aqui atrás dos dois carros, vou começar pela questão da iluminação. E olha só, aqui no Hyundai Creta a gente tem LED na lanterna e na luz de freio. E mesmo o Corolla Cross sendo uma versão de entrada, ele também tem LED na lanterna e na luz de freio. Aí o resto da iluminação nos dois carros são incandescentes, né? Tanto luz de pisca quanto luz de ré. Nesse ponto eles são bastante equivalentes. No que diz respeito à assistência, os dois têm câmera de ré. Claro que a do Hyundai Creta é mais elaborada, tem mais recursos, né? E outro detalhe, o Hyundai Creta tem 4 sensores aqui atrás, enquanto o Corolla Cross tem apenas 2 sensores. Estranha essa escolha de 2 sensores, mas é um fato. Outra coisa também que não agrada muito é esse abafador pendurado aí aparecendo no Corolla Cross, que é alvo de reclamação de muitas pessoas na internet. Mas aí também tem o fato do design do Hyundai Creta também não ser campeão de audiência. Moral da história, a gente vê tecnicamente uma pequena superioridade aqui no carro da Hyundai. E espaço de porta-malas, usando números oficiais, carro da Toyota 440 litros, carro da Hyundai, números oficiais 422 litros. Esse número do Hyundai não convence muito, porque quando a gente olha os espaços, a gente vê que o carro da Toyota é nitidamente superior, e não são apenas cerca de 20 litros, né? Provavelmente aqui na Hyundai é aquela história deles usarem também como espaço útil aquele que a gente encontra ali abaixo do piso em volta do step. Só que na hora que você vai colocar um grande volume, você não consegue usar esse espaço. Moral da história. Aqui no carro da Toyota, a gente tem muito mais espaço e versatilidade do que no carro da Hyundai. Como eu vou ajustar o banco dianteiro em todos os carros? Primeiro, o banco mais para baixo possível. Depois, o ajuste de pernas. Essa aqui é a posição que eu me sinto mais confortável. E por último, o ajuste aqui da coluna de direção para ficar numa posição confortável. Esse ajuste será usado em todos os veículos. Começando pelo espaço, o Hyundai Creta tem 2,61 entre eixos. E o espaço de pernas é bom. Eu tenho aqui pouco mais que 5 dedos fechados do meu joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés, eu digo, é generosa. E eu também vou chamar a atenção para a inclinação do banco traseiro. Ela é um pouquinho mais inclinada, então te coloca numa posição bem confortável. O acabamento aqui na porta, olha só, pode não parecer visualmente, mas praticamente tudo aqui é plástico, com exceção desta região aqui que nós temos couro acolchoado. De resto, ainda que os plásticos tenham um acabamento diferente, é tudo plástico. Então a gente tem aqui um tipo de textura, outro tipo de textura, outro tipo de textura e outro tipo de textura. Então dá uma impressão visual diferente, mas a estrutura é basicamente plástico. Recursos aqui atrás são bons. Então a gente tem na porta espaço para colocar lata ou garrafa e um pequeno espaço adicional que serve para guardar, por exemplo, uma carteira. Temos também aqui alça de segurança no teto, o ganchinho para você pendurar um cabide, iluminação com lâmpada incandescente,
saída de ar-condicionado para o banco traseiro, que é importante, tomada USB para você carregar dispositivos e mais um espacinho ali, que acaba sendo útil para você guardar um smartphone. E o destaque aqui no carro, a parte central, onde fica ali aquele túnel central, não é tão elevada. Moral da história, a gente vê bons recursos aqui no Hyundai Creta. E o Corolla Cross, como é que é o espaço aqui atrás em relação ao Hyundai Creta? Aqui nós temos 2,64 m no entre-eixos, ou seja, 3 centímetros a mais. E usando o mesmo critério de banco dianteiro, qual é o espaço? A gente também tem aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados. Movimentação de pés, eu vou dizer que é um pouquinho mais restrita aqui no carro da Hyundai, né? Mas é uma boa movimentação de pés. Também temos aqui um banco que acompanha bem as pernas, então você fica numa posição que eu posso dizer como confortável. Só que aqui existe um plus a mais na questão do espaço, porque o encosto do banco você consegue inclinar ainda mais, ou seja, você tem 2 níveis de encosto. Então eu posso dizer que para uma longa viagem esse carro acaba sendo mais confortável. Falando em acabamento, toda essa peça aqui superior no carro da Toyota é acolchoada, suave ao toque, né? Então acaba sendo mais agradável. E a gente também tem aqui uma área maior forrada em couro acolchoado. De resto, temos aqui plástico duro e plástico duro. Ainda que visualmente não seja tão bonito, do ponto de vista construtivo, é melhor do que o carro da Hyundai. E quais são os recursos aqui atrás? Já vou começar destacando esse porta-copos, que é muito inteligente. Por quê? Ele fica no mesmo sentido do braço, então fica muito fácil você colocar aqui uma garrafinha ou um copo, né? Porém, a gente não vê espaço aqui embaixo para guardar coisas adicionais. De toda forma, essa posição é genial. A gente também pode destacar aqui a alça de segurança no teto e o ganchinho para você poder colocar aí um cabide. Entretanto, a luz de leitura não tem, só tem uma aqui atrás que serve para 2 pessoas, então não é aquela luz de leitura direcional. Mas a gente observa aqui, saída de ar-condicionado para o banco traseiro e mais 2 portas USBs ali para você manter dispositivos carregados. Aqui a gente também não tem o descansa-braço. Outra coisa que a gente não encontra aqui é o teto solar. Não tem nem o teto solar comum e nem o panorâmico, mas se a gente pensar em conforto para longa viagem, aqui acaba sendo um pouco mais interessante. Se você quer mais amenidades, aí o Hyundai Creta pode oferecer algo mais. Começando aqui pelo Hyundai Creta, quais são os recursos que o motorista conta? Na porta, temos vidro elétrico nas 4 portas com um simples toque para abertura e fechamento em todos. Temos também o rebatimento dos espelhos laterais, o que ajuda em garagens mais apertadas. Também tenho aqui ajuste de altura do facho do farol, botão para ligar e desligar o programa de estabilidade e a setagem de pressão dos pneus. Volante, pedal shift para interagir com as 6 marchas automáticas, volante multifuncional, destacando que aqui você também tem o sistema de permanência de faixa, e o botão fica aqui no volante para acionar e desacionar, e também o controle de cruzeiro adaptativo com a escolha das distâncias. É muito interessante o fato desse carro ter o painel parcialmente digital, né? Então, ainda que ele tenha ponteiros nas laterais, a parte central é um painel digital, que inclusive tem temas diferentes. E olha só, quando a gente vem aqui para o console central, temos aqui um botão para modos de condução, são 4 modos diferentes. Inclusive, quando você muda o modo de condução, ele muda ali o tema do painel com cores. Também temos freio de estacionamento elétrico com a função Auto Hold, o banco do motorista com 3 níveis diferentes de ventilação, é só o do motorista, tá pessoal? E aí também temos aqui o botãozinho para ligar e desligar o sistema de câmeras 360 graus nas manobras. Ou seja, a gente vê aqui um pacote de equipamentos bem completo. Não esquecendo ainda o carregador de celular por indução, 2 portas USBs e a central multimídia, que inclusive a gente tem vídeo completo no canal dela, que tem GPS embarcado e é uma central conectada com o sistema BlueLink, mas não tem internet embarcada roteada aqui dentro do carro. E o Corolla Cross em relação ao Hyundai Creta? Vamos lá, não esqueçamos que temos aqui um carro de categoria superior, porém a versão de entrada do Corolla Cross. Então é esperado que você não tenha uma quantidade grande de equipamentos. Ainda assim, na porta, vidro elétrico nas 4 portas com um simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros. Comando elétrico dos espelhos, incluindo o rebatimento dos espelhos. Veja, para um carro de entrada vai bem legal. O que mais que a gente pode destacar? Ajuste de altura do facho do farol. Agora, por ser um carro de entrada, chave aqui do tipo canivete, né? Nós não temos a chave presencial.
E aí a gente pode destacar também o volante, é multifuncional, porém não tem pedal shift. Não temos aqui o controle de cruzeiro, então você está vendo aqui que nós não temos. Temos botões para interagir com a central multimídia e um botão, uma espécie de joystick aqui do lado esquerdo para interagir com o computador de bordo. E vou dizer, para um carro de entrada, ainda que a gente tenha um painel mais convencional, né, com velocímetro e contagiros, o computador de bordo até que é relativamente completo, tem funções ali interessantes. Bom, falando aqui do console central, pessoal, a gente tem o ar-condicionado digital e automático de simples zona e sim, temos dois modos de operação, porque a gente tem um modo de operação normal e temos o modo de operação Eco, que quando você aperta, ele trabalha com o ar-condicionado numa situação um pouco mais leve, justamente para gastar menos combustível. E outro detalhe, tem aqui um botãozinho para você habilitar ou desabilitar a saída do ar-condicionado no banco traseiro. Legal para um carro de entrada. Bom, aqui no console temos a alavanca de câmbio. Apesar de nós não termos o pedal shift, ela tem uma posição para você dar comandos sequenciais para simulação de marcha. E temos aqui o modo Power, que seria o modo de força, o modo esportivo do câmbio. E mais um botão aqui para você ligar e desligar o programa de estabilidade. E aí vai parando por aí, né? Ainda que tenhamos dois porta-copos, uma coisa que não me agrada muito nesse carro é o freio de estacionamento, que é aqui um pedalzão aqui embaixo, alvo de crítica de muitas pessoas. Eu mesmo não gosto muito dessa solução aqui. Outro detalhe também que não ajuda muito aqui é a central multimídia, bem básica, tá, pessoal? Não tem GPS embarcado, o que você vai ter aqui é a integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, mas tirando isso, ela é bastante básica. Ou seja, se a gente comparar as amenidades desse carro com o Hyundai Creta, aí não tem muito o que comparar, né? Estamos pegando um topo de linha com uma versão de entrada do outro. Outro detalhe também que faz parte de um carro de entrada, os bancos aqui são em tecido, não são forrados em couro. Hora de dirigir aqui o Hyundai Creta. Vamos lá, pessoal, sistema de chave presencial partida por botão. Uma coisa que eu acho legal aqui é a possibilidade que a gente tem ajuste de altura do cinto de segurança, permite aí uma posição mais confortável. Bom, vamos fazer aqui a nossa manobra. Já vou destacar o sistema de câmera 360 graus, que aqui a gente consegue ver ele funcionando, né? Então, a gente tem a imagem Bird View do lado direito e a imagem da câmera de ré com a linha de guia dinâmica, direção com assistência elétrica, o que acaba sendo mais leve. Só que você tem modos de visão. Você pode colocar essa imagem superior ampliada, você pode colocar essa imagem aqui que mostra as rodas traseiras, e isso tudo permite que você faça a manobra com muito mais precisão, né? Então vamos lá. Eu vou até usar aqui o Auto Hold, que é aquela situação quando a gente para o carro, ele mantém o freio acionado até que a gente acelere novamente. Você vê que a câmera de ré tem uma boa resolução aqui no carro, né? Ela tem uma definição bem interessante. Ó, temos aí a árvore na parte traseira do veículo. Até vamos aproximar aqui, ó, sensor de estacionamento. Passar aqui para a imagem de zoom para vocês verem. E como tem essa linhazinha aqui, se tiver que engatar numa carretinha, acaba facilitando bastante aí, né, para você fazer aí o engate. Vamos relembrar como é que é aí o caso do tachão e lombada. E olha só, o carro tá parado sem eu pisar no freio. Agora eu vou acelerar, o carro se move. Esse aí é o Auto Hold, bastante prático. Vamos lá para o teste de tachão primeiro. Não chega a ser nem muito duro, nem muito mole, né? Isolamento acústico é normalmente o que a gente costuma ver nessa categoria de produto. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada. Isso é importante, afinal de contas, um veículo que tem essa proposta de crossover tem que ter um pouquinho mais de capacidade nesse tipo de obstáculo. Vamos relembrar aqui como é que é o Creta. 30 por hora, primeira lombada, passou sem bater e sem raspar, aliás, com uma certa tranquilidade. A gente sabe que a segunda e a terceira lombada que são mais difíceis aqui. Vamos ver a segunda lombada. Assim, não bateu e não raspou, mas eu senti um finalzinho de curso aí no momento de descer da lombada. De toda forma, o importante é não bater e não raspar. Piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Isolamento acústico está dentro aí da média. Novamente, não bateu e não raspou, mas um pouquinho daquela questão do fim de curso.
E agora a quarta e última lombada, vamos lá. Também não bateu e não raspou, ou seja, em matéria de suspensão o carro foi muito bem. Manobra de fim de rua, o carro já está ali alinhado com a guia, inclusive aqui as câmeras permite que a gente veja direitinho o alinhamento ali da roda com a guia que a gente sempre usa, né? Então você tem aqui a imagem da câmera traseira com a 360 e a dianteira. Eu vou colocar essa aqui grande angular até para vocês terem uma ideia da manobra. De novo o auto hold acionado, a gente acelera aqui para o carro poder sair. Parar aqui no ponto de referência, virar todo o volante e vamos até encostar o pneu na guia. Bom, olhando aqui pela câmera 360, ó, nesse ponto a gente conseguiu virar 90 graus na rua. O carro ainda não encostou o pneu na guia. Vamos encostar o pneu na guia. Aqui ele encostou. Então, vou voltar um pouquinho para poder desvirar aqui o pneu e vamos concluir a manobra. Ele saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda, o que é uma medida, digamos assim, mais ou menos tradicional de um carro desse tamanho. De toda forma, a gente viu que ele foi muito bem no teste de lombada e aqui no momento de fazer as manobras com o sistema de câmera 360 graus, o Hyundai Creta vai muito bem. Vez aqui do Corolla Cross, só que aqui ó, chave aqui do tipo canivete para a gente poder fazer a partida do veículo. Também temos aqui cinto de segurança do motorista com ajuste de altura. Agora, só de sentar aqui no carro, eu já vou falar para vocês que a posição, a ergonomia, né? Essa coisa do ajuste da pessoa com o carro, ele é um pouco mais interessante do que no Hyundai Creta. Você não tem aquela sensação de estar dirigindo um carro tão altinho, né? Eu, pelo menos, gosto mais dessa posição de dirigir, mas isso é muito pessoal de cada um. Bom, vamos engatar a ré aqui. Também temos câmera de ré, só que olha só, linha de guia fixa, né? Então temos a linha de guia, mas não é dinâmica. Volante também com assistência elétrica. E aqui a câmera só tem esse modo, você não consegue mudar para nenhum outro modo. Esse carro tem sensor de estacionamento, porém só 2 sensores lá atrás. Então você tem que tomar cuidado, porque se os objetos estiverem nas laterais, pode ser que os sensores não peguem corretamente, tá? Se o objeto é central, ele vai conseguir detectar sem problema, né? Afinal de contas, são 2 sensores, mas cuidado quando os objetos estiverem nas laterais, que pode ser problemático. Vamos lá para o nosso teste de tachão, depois de lombada. Vamos ver aí como é que o carro se comporta, até mesmo isolamento acústico. Indiscutivelmente, temos aqui o melhor isolamento acústico. E a suspensão também ela está muito bem calibrada. Então aqui nós temos um melhor isolamento acústico e uma suspensão melhor calibrada do que em relação ao Hyundai Creta. Então o carro nesse ponto ele é mais gostoso. Vamos para o nosso teste de lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver aí como é que o Corolla Cross sai aqui. Acertar aqui a velocidade em 30. Vamos lá. Olha, eu tive a sensação que deu uma leve raspadinha, mas vamos conferir aqui na segunda lombada. Velocidade em 30 por hora. Ok. E raspou. Então, como a gente vê, a frente desse carro é um pouco mais baixa. Então você tem que tomar cuidado nos obstáculos. Ele não cumpre muito bem aí o papel de crossover. Mas vamos ver o isolamento acústico aqui. O isolamento é muito bom, suspensão bem confortável, só que na lombada a gente vai reduzir a velocidade, porque já viu que a frente é baixa. Então, o que a gente pode dizer aqui do Corolla Cross? Tem melhor isolamento acústico, passa sim uma sensação de qualidade construtiva melhor, a suspensão está bem acertada, mas cuidado nos obstáculos mais altos. Manobra de fim de rua, carro já alinhado com a guia, né? Inspeção visual, uma vez que a gente não tem os recursos de câmeras. Vamos lá para o nosso ponto de referência de parada. Vamos virar aqui todo o volante. E vamos até o final para ver onde é que o carro encosta na guia. Olha, acho que aqui deu os 90 graus, agora vamos até encostar. Bom, esse carro não tem sensor dianteiro, né? Então
tem que tomar cuidado na hora de fazer manobras, que não é o caso aqui, mas em outras situações acaba fazendo falta. Vamos concluir aqui a manobra. E olha, pessoal, visualmente aqui eu diria que esse carro até ficou um pouquinho mais para a direita em relação ao Hyundai Creta, né? Curioso, né? Porque nós estamos com um carro de categoria maior, ou seja, usa menos espaço, mas você tem menos recursos para poder fazer a manobra. Então não tem sensor dianteiro, só tem 2 traseiros, a câmera de ré só tem uma posição. Moral da história, na hora de manobrar, apesar de usar menos espaço, você vai ter menos recursos, vai ter que ficar mais atento. Hora da gente ir para a estrada aqui com o Hyundai Creta e tem algumas coisas legais para destacar no carro. Primeiro, os modos de condução, né? Que esse modo Smart é bem interessante porque ele vai adequar o carro da forma que você está dirigindo, né? Então, você está dirigindo suave, ele já põe o carro no modo de economia. Você começou a demandar um pouco mais aí do carro, né? Acelerar com um pouco mais de força, ele automaticamente joga o carro ali no modo esportivo. Você vê ali pela indicação vermelhinha ali no Smart. E andou com o carro normalmente, você tem aí o modo azul. Bom, pessoal, a gente também tem aqui o indicador de ponto cego, que acaba sendo um diferencial bem interessante aqui no Hyundai Creta. Aliás, uma exclusividade no mercado brasileiro, esse indicador de ponto cego, que é bem legal mesmo. Outra coisa interessante que a gente pode destacar são os pedal shifts aqui atrás do volante, né? Então, a qualquer momento, olha só, você pode usar o pedal shift aí para fazer uma redução ou até mesmo alongar a marcha, mesmo com a posição aqui no drive. Você passar um bom tempo sem interagir com ele, ele automaticamente volta aí para a condição drive, né? Ou você pode jogar o câmbio aqui para o lado esquerdo, aí sim, você vai para a posição Sport, comandou o pedal shift, ele vai ficar na posição comandada até que você volte o câmbio à posição drive. Então, são coisas interessantes que você tem aqui no Hyundai Creta para manter, digamos assim, mais controle, né, da direção, da sua interação com o carro, o que acaba fazendo diferença até certo ponto. Outro recurso que você tem muito legal aqui no Hyundai Creta é o sistema de permanência de faixa, né, que você liga aqui pelo volante. Você tem até essa tela de assistência e ele coloca um ícone ali na parte superior, lado esquerdo da tela, dizendo que o assistente está ativo. Então, quando você força o carro para fora da faixa, o que o sistema faz? Além de ele avisar a saída, se o carro começar a passar por cima da faixa, ele atua sobre o volante para trazer o carro aí para o centro. Ó, como vocês estão vendo, ó, eu estou forçando para fora da faixa e você vê que ele faz a compensação para deixar o carro no centro da faixa. Junto com ele, a gente pode usar também aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Então você pode setar aqui, por exemplo, uma velocidade, no caso aqui 100 km por hora, essa rodovia é 120, e escolher 4 distâncias diferentes em relação ao carro da frente. E aí o que ele faz? Mantém a velocidade. Encontrou um veículo mais lento, reduz. Na hora que o veículo saiu da sua frente, ele acelera. Pessoal, para entender mais como tudo isso funciona, a gente tem o vídeo completo de avaliação do carro e até mesmo um teste muito legal que a gente fez no canal com frenagem de emergência, onde o Hyundai Creta foi muito bem nesse teste. Confere aí os nossos 2 vídeos. Hora de ir para a estrada aqui com o carro da Toyota, o Corolla Cross, pessoal. E eu já digo para vocês que como o Corolla Cross vem de uma plataforma derivada aí do sedã Corolla, ele é um carro bastante consistente, até porque essa é uma plataforma bastante moderna, uma plataforma atualizada da Toyota, né? A TNGA. Então a gente percebe que aquele isolamento acústico e aquela precisão de suspensão que a gente viu na área urbana se repete aqui na estrada também, tá? Então ele é um carro mais agradável para se dirigir. Outra coisa que eu vou destacar é o fato de a gente não ter o pedal shift aqui atrás do volante, né? Mas você tem um câmbio aqui que faz simulação de marcha. Então quando você joga a alavanca para o lado esquerdo, você tem aqui os comandos para você simular. Com toques para cima, ele vai subindo as marchas. Então, ó, tô simulando agora a 8ª marcha, simulando a 9ª marcha e simulando a 10ª marcha. Então, ele simula 10 marchas. E aí você consegue ter alguma interação interessante, né? Por exemplo, se você estiver descendo uma serra, quiser aplicar um freio motor, você consegue vir aqui no câmbio e fazer essa simulação de marcha para essa simulação. Eu vou dizer para vocês que esse conjunto aqui, ele é mais interessante, porque você tem um câmbio continuamente variável que tem a primeira marcha engrenada e isso acaba fazendo diferença. Você tem um motor 2.0 aqui bastante moderno, né? Um motor com duplo sistema de injeção.
4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Então, no que diz respeito ao prazer ao dirigir, né, no caso, essa questão de consistência de veículo, eu digo para vocês, nesse ponto, o Corolla Cross consegue ser efetivamente melhor do que o Hyundai Creta. Bom, pessoal, se o prazer ao dirigir é maior aqui no Corolla Cross em relação ao Hyundai Creta, eu vou dizer para vocês que os assistentes à condução são muito inferiores. Aliás, não existe nenhuma aqui, né? Então nós não temos controle de cruzeiro, não temos alerta de ponto cego, aviso de saída de faixa, não tem nada disso. Então aqui é, abre aspas, né, um carro bem mais raiz, que o motorista tem que dirigir sempre. Então, se a gente for comparar essas diferenças aí, obviamente o Hyundai Creta vai ser muito melhor para longas viagens no que diz respeito a ter os assistentes e deixar o motorista mais relaxado com essa história de não se aproximar muito do veículo da frente, ter uma frenagem de emergência, indicação aí de mostrar o ponto cego, ou seja, são escolhas bem diferentes. Aqui, para quem realmente quer dirigir, o Hyundai Creta para quem quer dirigir de forma muito mais relaxada com os assistentes tecnológicos. Vamos lá para o teste de 0 a 100 aqui com o Hyundai Creta, já na posição Sport, mas com ar-condicionado ligado, porque a gente quer uma situação real aí de 0 a 100. E sempre a nossa largadinha estolada. Então vamos estolar o carro e saindo. E a gente conseguiu aqui o 0 a 100 em 11,80 segundos. Agora vamos fazer aqui o teste de 0 a 100 com o Corolla Cross. Já coloquei o câmbio aqui no modo Power e vamos fazer aí a nossa largadinha estolada. Lembrando que esse câmbio aqui, apesar de continuamente variável, quando ele arranca, ele tem uma primeira marcha física engrenada. Isso aí acaba ajudando, né? Vamos lá. Saindo com o carro. Agora ele virou um CVT, ainda que ele faça simulação de marcha. E olha só, pessoal, aqui nós conseguimos um 0 a 100 melhor, 10,40, confirmando que esse conjunto mecânico de motor com duplo sistema de injeção e esse câmbio CVT com a primeira marcha engrenada acaba sendo mais eficiente aí do que o Hyundai Creta. Consumo também é um ponto bastante importante, né, pessoal? E a gente fez um teste compreensivo. Os dois carros rodando junto na estrada, ar-condicionado ligado, etanol no tanque dos dois. A gente rodou aproximadamente 77 quilômetros, os carros juntos, mesma condição. E vamos lá. Carro da Hyundai conseguiu uma média de 10,8 km por litro. Vocês imaginam quanto foi a média aqui do carro da Toyota? Afinal, o motor é um pouquinho mais potente, porém, temos aqui um veículo mais pesado, entretanto, o motor tem tecnologias mais novas e um câmbio continuamente variável. E aí, qual foi a aposta de vocês? Pois bem, 10,8 km por litro. Tivemos efetivamente um empate no consumo entre os dois carros. E para efeito de referência, vamos deixar aqui na tela os números do Inmetro, tanto com etanol quanto com gasolina. Mas a moral da história é que nesse quesito os dois carros são muito próximos. Fizemos também o levantamento aí do preço das revisões dos dois modelos. E normalmente nós fazemos o levantamento até a 6ª revisão. Só que tem um detalhe, a Toyota não divulga o valor da 6ª revisão, porque ela não tem preço fixo. Então, até a 5ª revisão, dá aqui no carro da Toyota aproximadamente R$ 3.800. No carro da Hyundai, até a 6ª revisão dá R$ 4.200. Só que a 6ª revisão no carro da Hyundai custa R$ 800. Isso quer dizer que se a gente tirar os R$ 800 daqui, nós vamos ter aproximadamente R$ 3.400. Nesse caso, a vantagem acaba sendo ainda que pequena em favor do carro da Hyundai. E o seguro, como é que fica? Mais uma vez, consultamos nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros para saber justamente o levantamento aqui dos dois carros. Sempre lembrando, seguro você paga anualmente para proteger o seu bem e é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Mudou o perfil do utilizador, o preço também muda. No caso aqui, usamos exatamente o mesmo perfil para fazer a simulação. Começando com o carro da Hyundai, seguro aí custando R$ 1.800, nada mal. E a franquia na casa de R$ 3.200. Quando a gente vem para o carro da Toyota,
olha só, seguro custando aí R$ 2.700 e a franquia R$ 5.200. Moral da história, no quesito seguro, o carro da Hyundai é mais vantagem. E para a gente fechar o vídeo, o preço de cada um. Corolla Cross, preço base estado de São Paulo, aproximadamente R$ 164 mil. Hyundai Creta Ultimate, preço estado de São Paulo, aproximadamente R$ 170 mil. Uma pequena diferença em favor aqui do carro da Toyota. Mas e aí, quais são os critérios para a gente escolher qual coloca na garagem? Não será a garantia, porque os dois carros são conhecidos por serem muito confiáveis. Tanto é assim que as duas marcas oferecem 5 anos de garantia. Então esse não é o critério. Então qual é o critério? Então vamos lá, começando pelo carro da Toyota. Efetivamente temos um carro aqui que é mais gostoso de ser dirigido, né? Então ele tem melhor consistência estrutural, melhor handling, a gente também percebe que tem melhor espaço interno e o sistema de powertrain desse carro é extremamente moderno. É um ótimo motor, um ótimo sistema de câmbio, não há o que discutir em relação a isso. Só que você tem que gostar de dirigir mesmo o carro, porque ele não tem sistema de assistência à condução. Então, na hora do trânsito, na hora do ponto cego, tudo isso você vai ter que gostar de dirigir e saber dirigir. Quando a gente vem para o carro da Hyundai, evidentemente é um carro menor, uma categoria um pouco mais compacta, mas é um carro tecnologicamente bastante avançado. Então, para você que vai pegar aquele trânsito de pare e anda, ter o controle de cruzeiro adaptativo faz diferença. Você que é um pouco distraído, ter ali o aviso dos pontos cegos mostrando na região do cluster. A parte de conectividade não dá para comparar, né? Aqui você tem o Blue Link, que você faz interação do carro com o smartphone, central multimídia muito mais moderna, banco refrigerado. Então, assim, se você não é família, né? Se você não vai depender tanto do espaço, muito mais negócio comprar o carro da Hyundai, né? Se você gosta desses recursos de auxílio à condução tecnológico, é o carro da Hyundai. Mas se você é daqueles que precisa de mais espaço e é família, aí é o carro da Toyota. Se eu tivesse que escolher um dos dois para colocar na minha garagem, seria aqui o carro da Hyundai. É isso aí, pessoal. Gostou do nosso vídeo? Então, por favor, deixa o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o trabalho que está sendo feito aqui. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, um vídeo guia de compra com carros de categoria diferente, que custam praticamente a mesma coisa, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.